na parte de terça-feira, a igreja como a noiva de Cristo, parte 2. Agora vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos ver os versos 1 até o verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e os versos 1 até o verso 4. Leia comigo. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. E agora o verso 2, Paulo diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Paulo, com certeza, amava a igreja que ele fundou. Eram filhos na fé de Paulo. E aqui Paulo está demonstrando o amor e o zelo para que aquela igreja continuasse crescendo em amor, em santidade. Por isso Paulo está dizendo, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo compara a igreja como uma esposa, uma virgem, sendo preparada de forma pura para o marido, que é Jesus Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Assim como a serpente enganou Eva lá no jardim do Éden, assim também Paulo está dizendo que a igreja pode ser enganada com sutileza pela astúcia da serpente, que vai corromper os sentidos dos membros da igreja e fazê-los se apartarem da simplicidade que existe em Jesus Cristo. Queridos, Satanás existe. Satanás se infiltrou no Éden usando a serpente. Satanás se infiltra nos lares. Satanás se infiltra nos lares de muitas formas. Através de músicas, através de televisão, através de programas, de filmes, de novelas. Satanás se infiltra nos lares e tenta dominar a mente do marido, dominar a mente da esposa, a mente dos filhos. Por isso, Satanás astutamente, sutilmente, continua tentando enganar a igreja, os lares, os maridos, as esposas. E agora o verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo está insistindo que a igreja permaneça no evangelho que ele pregou, no Jesus Cristo que ele revelou para a igreja de Corinto. Ele está dizendo que permaneçam em Jesus Cristo, que permaneçam no evangelho e que não abracem outro Jesus, outro evangelho. Queridos, usando um elemento final do casamento antigo, em Efésios 5, 25 a 27, Paulo retratou Cristo como aquele que apresenta a noiva a si mesmo. Antigamente a noiva era apresentada pelo padrinho, pelos padrinhos ou por seu pai, mas nunca pelo noivo. Porém, Paulo imaginou Jesus apresentando ele mesmo a igreja como sua noiva. O apóstolo usou costumes e funções do casamento para destacar o relacionamento de Cristo com a igreja num padrão cronológico corrente. Primeiro, era o noivado, era o primeiro passo. Cristo se entregou pela igreja como dote pela noiva e assim noivou com ela. Primeiro, então, o noivado. Segundo, preparação para a cerimônia do casamento. As atenções do noivo continuam em seus esforços para santificar e purificar a noiva. Em terceiro lugar, a cerimônia de casamento em si. As atenções de Cristo no presente têm em vista a apresentação da noiva no casamento. Esse último elemento olha para a celebração de casamento, quando Cristo, o noivo, voltará para reivindicar a igreja como noiva e apresentá-la a si mesmo. Os casamentos antigos geralmente começavam com um desfile noturno, exatamente como Jesus mostrou na parábola das 10 virgens. Em Mateus capítulo 25, versos 1 até o verso 13, ali Jesus contou a parábola das 10 virgens que estavam esperando a chegada do noivo.
Queridos, o noivo e o seu cortejo se reuniam na casa do noivo, o novo lar do casal, e com grande cerimônia começava um desfile. Iluminada por tochas e acompanhada de música alegre e cadenciada e grande regozijo, a multidão se movimentava em direção à casa do pai da noiva, reunindo-se lá com a noiva ou encontrando o desfile da noiva no caminho. A procissão conduzia o casal à nova casa, onde os convidados se estabeleciam em uma festa que durava uma semana, que culminaria na cerimônia do casamento, quando a noiva seria apresentada ao noivo. Este era o costume dos casamentos naquele primeiro século. Quando Paulo retratou Cristo apresentando à igreja a si mesmo, fez referência a esse grande cortejo e ao momento da apresentação. Ao fazê-lo, mostrou um retrato comovente do retorno de Cristo, como uma futura cerimônia de casamento, quando o longo noivado entre Cristo e a sua igreja estará completo e o casamento será celebrado. Quando Jesus Cristo retornar em glória e majestade, é o noivo que estará chegando para buscar a noiva e levá-la para casa. Então será realizada a boda do Cordeiro. As bodas do Cordeiro que estão aqui em Apocalipse capítulo 19. Este é o cenário que Jesus Cristo quer que você contemple. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro serão celebradas na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Ele volta para buscar a noiva, buscar a igreja, levá-la para o céu. E então, queridos, vamos ter uma viagem de 7 dias. Nós vamos ascender ao céu com Jesus Cristo numa viagem que vai durar 7 dias, representada pela festa dos tabernáculos, representada pela festa da colheita, que durava 7 dias. Esta será a última festa do santuário celestial. Queridos, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Esse linho fino, puro e resplandecente foi providenciado pelo próprio noivo, Jesus Cristo. É com este linho fino, puro e resplandecente que ele veste a noiva, veste a sua igreja, porque o linho fino são as justiças dos santos, justiças de Cristo, comunicadas aos santos. E agora o verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro para o casamento. Finalmente Jesus receberá a noiva. Quando ele retornar em glória e majestade, arrebatar a sua noiva, levá-la para o céu nesta viagem de 7 dias. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, o chamado para as bodas. Este é o convite que Jesus Cristo está fazendo para você e para mim. Nós somos convidados. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele virá nos buscar e nos arrebatar. Bendito seja Deus por esta bendita esperança. Aleluia!